você abrir sua palavra ou acompanhar isso pelo telão. Nós vamos ler o capítulo de Marcos, livro de Marcos, capítulo 5. Vamos navegar um pouquinho nessa palavra, amém? E vamos ler do verso 21 em diante. Hoje é dia dos pais, né? A gente costuma trazer muitas vezes uma palavra diante do tema do que nós estamos vivendo. Converso a você que é um tema um pouco difícil de falar, né? Uma coisa é Dia das Mães, que boa parte das pessoas hoje em dia tem mãe, tem uma mãe. Mas nós vemos uma sociedade, um tempo, uma geração onde muitos pais abandonam esse ofício. Se eu pedir para levantar a mão aqui as pessoas que não tiveram um pai próximo, eu tenho quase convicção que boa parte da igreja vai levantar a mão. Né? Se eu pedir para levantar aqueles que teve uma mãe próxima, né? Poucos serão o que levantaram a mão. Então a figura paterna é mais difícil na geração que nós estamos. É ou não é? Então hoje um dia, para muitos, de alegria, para outros de uma lembrança que traz tristeza. Mas o que é mais importante é que nós estamos no lugar certo, na casa do nosso Pai. Amém? Jesus falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Então você está na casa do seu Pai, no melhor dia possível, dia dos pais. Amém? E eu queria falar um pouco sobre um homem chamado Jairo. Talvez você já ouviu falar sobre esse homem, mas existe algo importante que talvez eu e você, principalmente você homem, precisa aprender, que é a intercessão de um pai chamado Jairo. Amém? A história dele é contada em 3 evangelhos. O momento onde esse homem ali conheceu Jesus é contado em 3 evangelhos. Nós vamos ler o de Marcos e também meditar um pouco no que está escrito no livro de Lucas. Amém? Então, vamos lá. Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Olha que forte, né? Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que já havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Eu vou pedir para você pular um pouquinho, vamos lá para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Ele não deixou ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E aí, pulando para 41, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno que você se levante. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Amém? Amados, o capítulo número 5 de Marcos narra um dia intenso de Jesus. Eu estava ontem nesse dia, um dia intenso ontem, né? E aí eu comecei a meditar novamente de manhã e percebi que tudo o que aconteceu aqui no capítulo 5 foi um dia normal de Jesus. O que aconteceu nesse dia? No começo do capítulo nós vemos que ele estava indo para uma cidade chamada Gadara, ou eu sou aqui, mas a gente vai ver Gadara. Tinha um homem lá, para quem não conhece a história, que era possesso por uma legião de demônios. O homem dava como um louco, né? Rasgava suas vestes. Ninguém conseguia prender este homem porque ele quebrava as algemas. Então ele estava ali separado da multidão. Jesus vai lá com o objetivo: livrar este homem.
E aí os contos, né, os evangelhos dizem que chega lá, é uma legião de demônios, os demônios saem ali, e alguns evangelhos dizem que vai para os porcos pulam para o abismo, e de repente aquele homem é liberto pelo poder de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem quis seguir Jesus. Jesus falou, não precisa me seguir, volte para o seu lar, para a sua casa, e testemunhe das coisas que eu fiz em você. E a Bíblia diz que depois disso a cidade inteira se maravilhava pelos feitos de Jesus. E aí depois desse acontecimento, Jesus volta, e nesse voltar, onde ele encontra uma multidão de pessoas que estavam esperando ele ali. E aí nós vemos o quê? Que no meio dessa multidão tinha uma pessoa diferente de todos. No meio de um monte de gente esperando por Jesus, teve alguém que conseguiu chamar a atenção dele. E foi esse homem chamado Jairo. Ele fez algo que toda a multidão não estava fazendo, a ponto de atrair a atenção de Jesus. Mas ao ponto que eu quero ler com vocês, quem é esse Jairo? Por que ele estava ali? Da onde ele teve tamanha fé para clamar a ponto de Jesus olhar fixamente somente para ele? Como nós lemos aqui no verso 23, a Bíblia fala que é esse Jairo. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Então, quem ele era? Um dos dirigentes das sinagogas, vamos dizer assim, as igrejas da época. Né? O cara estava ali, era o cara que dirigia os cultos da época. Então como é que esse cara conseguiu conhecer Jesus? Aonde foi o ponto que Jairo teve um encontro para ter essa tamanha fé de crer que ele poderia salvar a sua filha da enfermidade? Quando nós voltamos um pouco para trás, em Marcos capítulo 3, ou melhor, lá em Lucas capítulo 4, muitos conhecem a palavra. Lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia narra o momento onde Jesus está prestes a começar o seu ministério. Logo após, depois de ser tentado, começar a exercer as coisas a qual Deus Pai o chamou para realizar aqui na terra, a Bíblia diz que ali na sinagoga, Jesus estava ali e foi-lhe dado a palavra. Eles liam a palavra juntos. E Jesus tomou a palavra e leu Isaías. Quem lembra? 61. Jesus pegou a palavra e naquele momento ele leu o profeta Isaías, capítulo 61, onde dizia: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para levar vida aos que estão mortos, libertar os cativos, trazer a boa e nova mensagem aos quebrantados de coração. E quando ele lê isso, ele olha para aqueles homens e diz: hoje se cumpre essa profecia. Então aquilo foi uma indagação para todos os líderes religiosos. No livro de Marcos, como o apóstolo Marcos, ele coloca mais ênfase nos milagres que Jesus fez. E quando nós lemos Marcos 3, você vê que nesse momento que Jesus estava ali, ele realizou um milagre. Ele curou um leproso. Então aquilo foi tamanho. Quando ele falou que hoje se cumpre essa profecia, ele se colocou ali como um ungido de Deus, o Messias. Isso trouxe ira, indagação para todos aqueles que estavam ali diante da sinagoga. Quem estava ali? Os estudiosos dizem que a pessoa que estava ali era esse homem chamado Jairo. E Jesus foi expulso ali. Se nós lemos as duas comparações, Marcos 3 e Lucas 4, você vê que Jesus foi levado. Eles já estavam tramando uma forma de matar Jesus. Ele não tinha nem escolhido os discípulos ainda, mas já estavam tramando e levaram ele para um lugar onde eles iam derrubar um penhasco. E aí nós vemos a palavra que Jesus ele sai do meio deles ali e continua a sua jornada, porque não é o tempo dele morrer ainda. Então nesse ponto, Jesus realizou muitos milagres físicos. Depois desse momento que ele teve esse momento ali na sinagoga com os líderes religiosos, foi o ponto onde ele teve vários milagres. O nome dele estava se espalhando de uma forma que as pessoas almejavam e desejavam a cura física. Nós vemos, a pastora ministrou 5 pães e 3 peixinhos. Era um povo que estava seguindo Jesus por causa da fome. Mas nesse momento aqui, existia uma multidão que o procurava por causa de problemas físicos. E aí, este homem, de repente, ali que estava talvez comemorando porque expulsou Jesus da sua sinagoga, se viu numa situação onde estava vendo a sua filha prestes a morrer. Em quem ele pensou?
O doido que estava lá dentro da igreja, falando coisa, heresia. Foi aonde ele teve fé e falou: eu preciso buscar esse Jesus. Então nesse momento ele se prontificou a estar no meio da multidão e chamar a atenção. A vontade dele de clamar Jesus era tão grande que ele se destacou diante de toda a multidão. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você está dando um monte de risada, está sorrindo, está feliz, mas só Deus conhece como é que está o seu coração. Então de imediato faça como Jairo. Nós estamos aqui em quase 100 pessoas, não sei, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus, Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É possível você se destacar hoje aqui através do seu clamor. Como nós cantamos: minha alma anseia por ti, assim como o salmista falou, assim como as corças anseiam por águas, assim a minha alma anseia por ti. Quando nós clamamos através de uma entrega, onde nós nos destacamos das pessoas, nós chamamos a atenção dele. O que será que acontece quando eu e você chamam a atenção de Jesus? No 23, quando nós vemos aqui, né? Chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e implorou insistentemente. Ele clamou insistentemente por Jesus. E o que ele fez? Ele não só falou: venha Jesus, meu favor. Ele colocou a causa. Ele falou: minha filhinha está enferma. Esse é mais um ponto para você que está aqui hoje. Clame e coloque a sua causa diante do Rei dos Reis. Qual é o seu problema? Hoje você está aqui, talvez você está tremendamente triste, porque você não tem um contato com seu pai. Isso traz muita dor para você, né? Saber que você está diante do Rei dos Reis, que pode curar o seu coração. Então clame a Ele insistentemente e diga: Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu preciso do teu toque. Como já fez? É tão interessante que a Bíblia diz que Jesus não fala nada. Ele implorou instantemente: minha filha está morrendo, vem por favor e põe as mãos sobre ela para ser curada e viva. Jesus foi com ele, ponto. Eu não vi Jesus perguntar: quer ser curado, quer explicação. Ele só foi, porque a tamanha foi a entrega deste homem diante de Jesus. E aí o capítulo 25, o verso 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Olha que dia intenso. De manhã ele estava ali expulsando legião de demônios de um homem. E aí ele chega, a Bíblia diz que a praia está cheia de gente esperando por ele. Um homem se destaca, chama a atenção dele e ele fala: vou contigo. Nesse caminho de ida para servir Jairo, quer dizer o que? Jesus falou: Jairo falou: vamos para minha casa, para minha filha. Jesus caminhando o caminho de Jairo, uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, foi curada. E eu te pergunto: Jesus parou para curar ela? Essa mulher clamou mais que Jairo, para que Jesus desviasse a atenção de Jairo e olhasse para ela? A Bíblia diz que ela somente o tocou. Enquanto ele caminhava, ela falou: se eu somente tocar, na hora do seu mano você será curado. E o que aconteceu? Houve cura. O que eu entendo com isso? E essa vai para os homens. Um pai posicionado no caminho com Jesus, ele traz cura para uma nação. Sabe por que Satanás investe tanto para destruir família? Porque um pai posicionado, pastor, ele muda uma geração. Ele não somente traz bênção para a sua casa, mas ele traz bênção para todos aqueles que cruzam o seu caminho. Você, pai, quando você entende o que Deus te chamou, e você começa a viver isso, não somente a sua casa é abençoada, mas todos que estão ao seu redor. Sabe, eu não tive um pai próximo, eu tenho um pai, mas ele não foi próximo. Mas eu consegui sentir o amor de um pai quando eu estava próximo de pais posicionados. Esses pais posicionados, eles não só deram amor para sua casa, mas para mim que estava ao redor. Hoje de manhã eu mandei Pai do Senhor e mandei alguns dias dos pais para umas pessoas que eu considero muito especial para mim. Porque por várias vezes na minha vida eu senti o abraço de um pai através desses homens.
E eu sinto ainda, eu creio que eu vou sentir. Então eu sou grato por quê? Porque eu olho para ele e vejo: parabéns, porque vocês são pais posicionados. E isso vai trazer mudança não só para a nossa casa, mas para todos que entrarem e andarem no nosso caminho. E foi assim que aconteceu com o Jairo. O caminho de cura. Oh, glória! Agora quem estava arrumando um almoço dia dos pais da espera, né? Deus vai baixar, você está passando a Cleiva agora, ó. Brincadeira, mas eu vou ser breve, vai chorar. Vai chorar. Quem quer chorar hoje? Você, Marcelo? Já tá chorando? Aí então nem vamos falar, né? A gente já separou o grupo dos chorões na igreja. Enfim, Jairo estava decidido ali que ele era o responsável pelo seu lar, responsável pela sua filha. Ele sabia a quem recorrer. E quando ele se posicionou para a pessoa correta, ele estava trazendo o próprio rei ao seu lar. E com essa decisão, ele não só estava indo abençoar a sua casa, mas ele abençoou todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Então você conhece a história. Aquela mulher foi curada. E a Bíblia diz que ela estava quantos anos com hemorragia? 12 anos com hemorragia. Lembra disso, que isso é muito importante. E aí o mais importante, né? Começou com Jairo sendo visto por Jesus. Mas nós vemos que a mulher com fruto de sangue foi abençoada primeiro, amém? Quantos estão aqui? Amém. Quem queria a cura? Jairo. E a mulher com fruto de sangue alcançou a cura antes da filha dele. Às vezes acontece na nossa vida. Você ora, às vezes dia dos pais, está ali orando com o cara: não, irmão, eu sei que você não teve pai, mas Deus é o seu pai. De repente o cara é curado e Deus você fala no coração com dor que você não tem pai, ou várias outras áreas. Mas o que aconteceu depois disso? 35. Vamos pular lá para frente. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas das pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Jairo tinha um foco. Qual era o foco dele? Levar Jesus para curar a sua filha que era enferma. E aí de repente eles estavam ali caminhando e talvez Jairo estava até alegre, porque Jesus estava entrando ali no lar dele. Aí veio pessoas antes para fazer o quê? Não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Quantas vezes eu e você estamos no processo de cura, próximo a alcançar aquilo que nós estamos buscando, próximo a ser curado, próximo a alcançar a cura de Jesus, e aí Satanás vem e tenta nos paralisar com palavras, com situações, e nesse momento Jesus entra. Ele está entrando hoje na sua vida para dizer: sabe o quê? 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então hoje você está aqui, está na caminhada, está buscando cura para o seu coração, cura para a sua família. Você é um homem, um pai que está se posicionando, que não teve pai como referência, mas hoje você escolheu ser um pai de referência para a sua família. Você está se posicionando e está vindo um monte de barreira contra você para te paralisar. Um monte de situação financeira, física, emocional, que vem para abalar sua fé. O Senhor te disse hoje, e te diz novamente: não tenha medo, somente creia. Às vezes o homem vai entender isso, porque eu vivi isso. Quantas vezes eu olhei como um pai numa situação difícil, e eu falei: meu Deus, o que eu faço? Porque eu não tenho referência. Aí você começa a culpar a Deus: Deus, por que eu não tive referência? E Deus te responde: somente crê, meu filho, não tenha medo. Não temas. E eu não falo isso só para os pais, mas para todos que estão aqui. Não importa o caminho que você está seguindo com Ele, no momento, Ele não vai deixar que venham as palavras contrárias. Ele vai permitir. Mas você tem que lembrar do que Ele disse, não do que a multidão está dizendo. Aconteceu a mesma coisa com um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. Descobriu que Jesus estava na cidade, clamou, e as pessoas estavam tentando paralisar ele. Ele só parou de clamar, e quando Jesus o ouviu. Então eu e você temos uma caminhada para seguir. O dia de hoje é um dia que vem muita coisa para te paralisar. E o Senhor está dizendo:
Não tenha medo, somente creia naquilo que eu já te prometi. E esse homem ali, após Jesus falar isso, ele continuou. E aí, a Bíblia vai dizer o que? Um milagre maravilhoso, lá no capítulo 41, né? Quem conhece a história, né? Jesus entra, né? Estavam ali todos lamentando. E aí falam lá que a menina morreu. E aí Jesus declara a palavra: não, ela não está morta, somente está dormindo. E aí a Bíblia diz que todos começaram a rir e caçoar Jesus. Com certeza, esse cara é louco. A menina está morta, está respirando, ele vem falar que ela está. E aí tem um dado importante, né? Jesus ele vai lá, entra com os seus, Pedro, Tiago e João, entra no quarto e ele diz uma palavra muito importante, que a Bíblia nos encarrega de nos mostrar, que é Talita Cumi. É uma expressão em hebraico que diz: menina, eu ordeno que você se levante. Quando isso aconteceu, a menina se levantou e o próximo passo foi que Jesus disse para ela: alimente essa menina. Sabe o que é interessante, gente? Que no mesmo dia, Jesus curou uma moça que estava enferma há 12 anos. E o mais engraçado é que, de repente, nós vemos que a Bíblia relata que esta jovem que estava morta tinha os mesmos 12 anos. Será que isso não tem um significado para nós? Será que isso não representa algo para nós, para mim, para você, principalmente para você que é pai? O que será que isso nos representa? Quando a gente olha no fluxo de sangue, eu lembrei de muitas coisas que a gente deve ver na igreja. É uma mulher 12 anos enferma. Nós vemos Jesus comparar a criança de 12 anos no mesmo capítulo. Uma mulher enferma há 12 anos. Primeiramente, o que isso representa? São duas gerações. Uma geração que está enferma e uma geração que está morta. E você entende que o problema das duas gerações foi resolvido porque um pai se posicionou. Ao já se posicionar e resolver o problema da mulher de fluxo de sangue, que estava enferma há 12 anos, e o problema da sua casa, que era uma criança que estava morta. E você olha para os dias de hoje, o que está acontecendo? Nós vemos uma geração enferma, pessoas feridas. Você acha que a mulher de fluxo de sangue estava mal por quê? Porque, consequentemente, naquela época está com hemorragia. E você sabe o que é o período da mulher? Deus colocava naquela época que a mulher, nesse momento, ela estava impura. E as pessoas muitas vezes julgam e criticam Deus por esse ato. Nossa, o que Deus faz? Cria a mulher com hemorragia, né? Mensalmente, e aí fala que ela está impura. Se você olhar com esses olhos, parece que Deus ele é ruim mesmo. Mas Deus criou essa estratégia de impureza para quê? Para a mulher ser cuidada. Se você não sabe, o homem parecia um animal que ele era. Os maridos queriam o sexo o tempo todo. E Deus, com o cuidado da mulher, sabendo que esse tempo é necessário a mulher ser cuidada, ter descanso, estar separada, Ele fez com que os homens entendessem que a mulher naquela época estava impura e eles não se aproximavam para quê? Porque as mulheres se reuniam nesse período e ficavam juntas. Então isso era uma proteção de Deus para com os homens. Com as mulheres para com os homens. Então essa mulher não conseguia ter alguém próximo a ela, porque toda hora do mês, há 12 anos, ela estava hemorrágica. Automaticamente o propósito daquela época era o quê? As mulheres terem maridos e gerar filhos. Os filhos eram a maior bênção que tinha naquela época. Então você entende que essa geração representa uma geração que está ferida, enferma e não frutifica. Será que está parecendo com o tempo que nós estamos vivendo? E de repente nós olhamos para uma geração onde uma menina representa a outra geração mais nova, que está o quê? Está morta. E o que eu quero que você gere no seu coração ao saber disso? Que Deus está precisando de homens que se levantam para ser pai para essa geração. Como Deus nos levanta, irmão, como homens que vai ser pai, não é só para filhos que você vai gerar, não. Não é só para filhos que vai sair do leito dessa mulher, não.
Deus tem um propósito da sua paternidade, homem, para esta geração. Sabe, as crianças, elas estão sem pai, elas querem crescer e olhar você como referência. As atitudes que você tem na sua casa tem que transparecer para fora, para que as pessoas olhem, uma criança olhe para você. Você nem sabe disso, mas ele vai falar: quando eu crescer, eu quero ser igual o pastor Willis. Eu quero ser igual o pastor Denilton, eu quero ser igual o Fernando, eu quero ser igual o Diogo, eu quero ser igual a essa pessoa, porque eu não tive pai, mas eu vejo que ele é um bom pai para o filho dele, então ele me representa. Você não tem noção do quanto a tua atitude de se posicionar neste tempo vai trazer mudança para esta geração e para a próxima que está vindo. Só que tem um desafio de você aceitar isso. Quantos homens fogem disso? Família, problema, crise financeira. E aí o que ele faz? Sabe o que é interessante? Como é que a gente vai se posicionar? Eu queria pôr um desejo no seu coração agora para você entender talvez algo que Deus até te chamou. No ano passado eu ministrei sobre a paternidade de Jó. E um dos pontos que eu deixei em aberto foi que Jó ele falava assim, ó: do necessitado eu era pai. Eu deixei bem claro isso para nós o quê? Que nós como homens entendemos que nós precisamos ser pai não somente para os nossos filhos, mas para todos aqueles que têm necessidade ao nosso redor. O que se chama isso, amados? Adoção. Por que será que nós temos que pensar nisso? Você sabia que você tem um pai? Deus é seu pai. Mas eu te pergunto, de que forma você se tornou um filho dele? A Bíblia diz que quando ele subiu e falou: eu vou aos céus, mas eu não vos deixarei, eu vos enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E aí, quando nós temos em Jesus, a Bíblia diz que ele vem ao nosso encontro, entra no nosso coração, e através do Espírito Santo nós somos adotados como filhos. Eu e você é adotado por Deus. A adoção faz parte do caráter de Deus, Deus que serve. Então eu e você, homem, mulher, todos que estão aqui, nós temos que entender que nós precisamos ter isso no nosso coração. Em todo momento você tem que estar preparado que em algum momento você vai precisar ser pai para alguém, irmão. Ah, mas eu não posso ter filho. Ah, mas não sei o que, mas não tenho ninguém. Em um momento, mano, você vai precisar entender que você vai precisar ser pai para alguém. Existem várias situações que isso pode acontecer. Uma vez eu estava até lembrando com a pastora, que pastor esses dias, e houve uma situação para mim que uma pessoa mandou mensagem falando isso daí. Conversei com Deus e ele falou que eu vou ter que entregar os meus filhos. Na hora, eu pensei que era um filho mesmo. E se fosse? A pessoa falar: a partir de hoje eu não tenho condição de cuidar mais do meu filho. Você, toma. Nós temos que ter o coração e entender que o nosso Deus é assim. Ele olhou para mim e para você, porque antes de Jesus ninguém era filho de Deus. Todos nós éramos tratados como criação diante de Deus. Criação de Deus. E ele viu que nós estávamos perdidos. E após ele entregar o seu único filho, unigênito, eu e você hoje podemos ser filhos de Deus. Ele olhou para nós e enxergou a necessidade. Então eu e você precisamos entender, amados, que faz parte do coração de Deus, do caráter dele, a adoção. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas nós, como filhos, devemos nos preparar para isso, para ser resposta para os órfãos. Jesus ele falou que a única religião que o agrada é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Quer dizer, o que ele tem um cuidado especial para aqueles que estão sem uma figura paterna, sem uma figura masculina. Ele não falou os viúvos, ele falou as viúvas. Então, se nós estamos plenamente cheios do Espírito Santo, isso é uma característica que nós devemos ter. Cuidado com os órfãos e com as viúvas. Compaixão. Nós devemos se mover para com aqueles que não têm uma figura masculina como
como referência. E eu quero gerar isso no seu coração. Eu queria que você hoje saísse daqui, amados, primeiramente, com a convicção de ser filho. E tudo que você não consegue ver no seu pai físico, Deus de alguma forma vai fazer você enxergar através dele. Ele vai fazer isso de diversas formas. Na vida do pastor Williams, do pastor Delico, da minha, do Digão, do Fê, um monte de homens aqui que são pais, que de alguma forma vai demonstrar um amor para você, que está sendo cuidado de Deus para demonstrar o amor dele de pai para você. Então toda a nossa necessidade é suprida em Deus. E você, homem, deseje ser um homem de referência para este tempo. O homem que vai, aonde ele pisar, as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas, serão supridas, serão alcançadas pelo amor daquele que nos amou primeiro. Então entenda, você é filho. Se existe alguma coisa no seu coração que ainda te traz dor, o Senhor quer curar o seu coração hoje. Tirar toda a mágoa, toda a revolta, tudo aquilo que tem te feito paralisar, como aqueles homens deram até Jesus e falou: não adianta mais isso, a filha está morta. Quantas vezes você está no auge, está voando em Deus, está servindo, aí vem as feridas e tentam paralisar você. Todas as vezes que você se vê nessa situação, ouça a voz de Jesus dizendo: não tenha medo, somente creia. Sabe o que isso significa? Existe alguém por você. Foi falado aqui no começo. Você não está sozinho. Existe alguém olhando por você, cuidando de você, preparando momentos e situações para demonstrar que você não está sozinho. Eu e você fomos criados para ser amados. Então entenda que essa carência de amor vai ser suprida nele. Ele diz para você: Talita cumi. Talita significa menina, mulher. Cumi significa: eu te ordeno agora, se levante. Então eu sei como é que você entrou aqui hoje. Prostrado, igual o Jairo estava ali prostrado. A ordem do Senhor é: não tenha medo. Se levante. Se levante hoje. Se é um dia que veio para te derrubar, o Senhor está dizendo agora, nesse momento: se levante, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria orar para você. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos. E se você sentir de ir até uma pessoa agora e abraçar ela, que você fizesse isso. Você sente agora de sair do seu lugar para simplesmente abraçar uma pessoa. Nós não vamos fazer nada. Nós somente vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantarmos essa canção, o Espírito Santo de Deus que já está aqui, a promessa a qual o Senhor Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, Ele já está aqui. Ele vai começar a curar corações aqui hoje. Você que é pai, vai até sua filha, seu filho, abrace ela e entoe essa canção.
Você pode dizer isso, Pai, meu Pai.